Olá, eu sou Catiúcia Sotomayor e este é o Agroamérica, programa em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, o ICA, aqui no AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. A proposta é mostrar iniciativas inovadoras e compartilhar boas práticas dos 34 Estados-membros que podem ser replicadas em todo o mundo na busca pelo desenvolvimento agrícola e pelo bem-estar rural. Hoje, o assunto é a crise hídrica e como ela tem afetado o agronegócio no Brasil e nos países vizinhos. Segundo a NASA, a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos, a América Latina passa pela segunda maior seca do século. Quem conversa com a gente é o mestre em hidrologia aplicada e doutor em recursos hídricos, Gerken Beekman, coordenador da área de recursos naturais, gestão ambiental e adaptação às mudanças climáticas do ICA. Olá, obrigada pela disponibilidade e bem-vindo ao AgroMais. Obrigado, Catiúcia, por essa oportunidade para trocar ideias a respeito dessa temática de hoje. Obrigado. Obrigado, senhor. Para começar, além da região sul e parte do norte do Brasil, o déficit hídrico é alto em regiões do Paraguai, Uruguai, Bolívia e no norte da Argentina. Quais são os impactos para o agronegócio, principalmente nos países da América do Sul? Sim, e de acordo também com as previsões dos serviços de meteorologia, está caracterizado novamente uma situação de laninha, o que deve conferir à região como um todo, né, uma sequência no período de seca. E isso deve se prolongar nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. E com períodos de estiagem, é claro, isso vai estar intermediado com precipitações pluviométricas, né, ocasionais, mas intermediado ainda com períodos de estiagem da ordem de 15 dias. Né? Ou seja, vai estar bem caracterizado os veranicos tão conhecidos na região sul. E isso certamente vai ter um impacto adicional, né, no planejamento, né, do setor da agricultura nos países. Certamente vão ter que isso terá que ser levado em consideração. Porque isso está caracterizado com aquilo que se conceitua também como água verde. Né? Nós temos água azul e água verde. A água azul, né, que está disponível, né, na superfície, né, nos aquíferos, como água subterrânea, né, e a água verde, essa sim, ela depende diretamente da precipitação e que é de interesse direto, né, da agricultura, seja para a agricultura de sequeiro, né, ou como no caso da água azul, né, isso vai ser extremamente importante, né, em termos de aplicação também de recursos hídricos por meio da infraestrutura hídrica eventualmente existente, né, e aí sim por meio da agricultura irrigada ou irrigação propriamente dito. Né. Então, esse planejamento vai ser decisivo, obviamente, né, para garantir, né, os calendários, né, dos cultivares daqui para frente. Como o senhor explicou, os fenômenos climáticos, as mudanças nos regimes de chuva estão afetando a disponibilidade hídrica com consequências sérias, então, para a produção agrícola. Isso está evidente nas regiões das bacias dos rios Paraguai e da Prata. E, como o senhor também apontou, a manutenção do Laninha, a chuva vai continuar inferior à média na região sul do Brasil e também tem previsão de chuva abaixo da média nos outros países, Uruguai, Paraguai, no Chile e na Argentina. Qual que é o cenário e como foi a mudança no padrão das chuvas e da estiagem? Que estratégias a gente pode adotar para reverter essa situação? Normalmente se analisa as normais climatológicas, né, que são séries temporais, né, de observações de variáveis meteorológicas por um período de 30 anos. E quando se verifica que há um distanciamento importante da média de qualquer uma dessas variáveis que são observadas, né, pode-se caracterizar isso como um outlier, né, ou como um ponto fora da curva, por assim dizer. Se isso não necessariamente é altamente significativo, mas já caracteriza variabilidade climática. E isso tem que ser observado com muito cuidado, porque se houver, né, nas séries seguintes, né, uma continuidade nessa sequência de eventos extremos, por exemplo, né, ou fora daquilo que se caracteriza como a média ou mediana ou normalidade, pode estar caracterizado, né,
como um fator, né, associado a mudanças climáticas. E aí temos um ponto de inflexão bem caracterizado nesse sentido, e aí realmente as considerações para os planejadores e tomadores de decisão na temática, né, no planejamento agrícola como um todo, e também em relação a que quantidade de água que se pode contar num determinado período, tem que ser realmente avaliado. Falando em situações extremas, a gente sabe que a gente está com a segunda maior seca, de acordo com a NASA, né? E, além disso, o Rio Paraguai está no nível mais baixo em 51 anos. Como que isso influencia a vazão de outros rios, por exemplo, como o Paraná, e como isso tem afetado a produção e o comércio do arroz e do trigo, que são culturas importantes nessa região, com intenso comércio entre os países e que demandam bastante água para a produção? Aí já se caracteriza uma seca hidrológica, né? Ou seja, o impacto, né, já se manifesta na bacia hidrográfica como um todo, né? Então, isso tem a ver com a recarga natural, obviamente, né, do território como um todo, e também na armazenagem, né, dos volumes de água em reservatórios. Os reservatórios têm como função a regularização de vazões para jusante. E é com isso, né, que os diversos setores usuários podem contar. Então, nessa situação, novamente, né, isso vai caracterizar situações, possivelmente, também de escassez aí, em termos de vazão, já águas de superfície, né, ao longo do curso de água. Claro que por meio de tratados entre os países, né, sobretudo na Bacia do Prata, né, há a garantia de uma vazão mínima regularizada para jusante, né, para que os países a jusante ou cidades a jusante, né, possam determinar com o que podem contar em termos de nível de água nos cursos de água, no rio propriamente dito, e também da quantidade de água que pode ser retirada, né, por meio de outorgas e permissões, né, para os diversos usos setoriais. A navegação também, obviamente, terá que levar esse tipo de situação em consideração, como já é o caso atualmente, né? A navegação no sistema fluvial como um todo está comprometida, né? E só ocorre durante determinados períodos, né? Ou quando há uma liberação de água dos reservatórios a montante, né? Para que então a navegação a jusante possa se processar dentro de condições mínimas, né, de navegabilidade. E, claro, se esse é o meio de transporte mais destacado em termos de escoamento da produção agrícola, novamente temos uma situação ou de impacto, né, ou que realmente deva ser levado em consideração no planejamento do escoamento dos produtos agrícolas, né, como um todo. Agora, a gente está falando da questão hídrica, mas existe também o problema dos incêndios, né? Como que as queimadas que têm ocorrido nas zonas úmidas da Argentina e no Pantanal brasileiro podem ameaçar a produção agrícola e a garantia de água para o futuro? Esses incêndios podem ameaçar safras, por exemplo? Na proporção como vem acontecendo, sobretudo no Pantanal, isso certamente tem impacto também. Novamente, tudo se processa dentro de uma forma sistêmica, né? E os componentes hidrológicos numa bacia hidrográfica são afetados como um todo. Bom, primeiro temos a situação de seca, né, ou realmente de escassez de água, o que obviamente compromete, né, o desenvolvimento de cultivares ou da própria mata nativa, o que leva a uma situação de vulnerabilidade, né, a queimadas e incêndios, né? Com o ocorrido, né, ou com a ocorrência desse tipo de evento, há uma eliminação da cobertura vegetal, o que exacerba a situação também, né, de erosão da superfície do território como um todo. E isso, novamente, né, pode propiciar situações de erosão laminar, né, e perda de solo,
e que, por sua vez, né, vai influenciar mais ainda, né, a questão da produtividade, né, da produção e produtividade agrícola nessa região. Então, é um ciclo vicioso, né? Seca, queimadas, né, perda de produção. Então, isso, obviamente, tem que ser ou controlado, né, ou com medidas adicionais, né, de conservação de solos, né, e também de técnicas associadas à prevenção de queimadas e de incêndios, né, o monitoramento como um todo, né, desse meio, né, passa a ser extremamente importante, né, para o setor. E como que a cooperação internacional pode ajudar a prevenir ou a mitigar os efeitos de queimadas como essas do Pantanal? Principalmente na questão também, como mencionei, de monitoramento. Isso aí é decisivo, né? Porque isso propicia o elemento inicial, né, para toda uma questão de gestão de riscos e das vulnerabilidades, né, associadas a isso. Ou seja, previsão, né, acompanhamento, prevenção, medidas preventivas, né, associadas a isso, e também que medidas tomar em termos de resposta aos eventos que aconteceram, né, em termos também de propiciar logística adequada, né, no tempo adequado, né, e também em atendimento às comunidades, né, ou aos produtores afetados, né? Ou seja, toda a sistemática de gestão de riscos, né, pode ser desenhado, né, no âmbito da cooperação internacional. É o que fazemos, por exemplo, né, na questão de segurança de barragens, né, sejam elas em sequência ou individuais, né? O que deve ser feito, né, nesse contexto, né, de diagnóstico e também de prognóstico e planos de ação do que fazer, né, em termos de ações concretas e que beneficiem diretamente a comunidade. A gente pode citar a Convenção Ramsar de Proteção de Zonas Úmidas, por exemplo, encabeçada pelo Uruguai? Certamente, né? E também, bem, o próprio Pantanal é uma zona Ramsar, né? O Brasil tem 7, e onde há toda uma preocupação, né, dentro da convenção, essa dos humedales, né, ou das áreas úmidas, né, de garantir a biodiversidade, né, a qualidade ambiental, a manutenção dos serviços ecossistêmicos e das funções, né, que ecossistêmicas desse tipo de meio propicia, né? Então, são áreas muito exclusivas, né? São há 150 países que assinaram, né, a Convenção Ramsar, e há, então, um compromisso internacional também nesse sentido, né, de preservar esse tipo de áreas, né, que são constituídas, né, por pântanos, manguezais, alagadiços, sobretudo as veredas, né, ou junto às nascentes, né? E isso no Pantanal está bem evidenciado, né, por essa gigantesca planície de inundação, né, que lá existe e que periodicamente, né, é afetada não só pelas inundações, né, que são bastante frequentes lá também, mas também com preocupações específicas, né, como acontece lá no Rio Taquari, né, que sofre também processos de erosão, mas naturais, e também acentuados ainda pelas ações antrópicas, né, que também ocorrem e que fazem com que esse rio, né, sofra também o fenômeno importante, né, de mudanças de calha, né? O curso do rio, ou desse rio Taquari, ele tem meandrado ao longo do tempo, né? O que também tem sido um problema bastante importante, né, com o fenômeno que se chama avulsão, que é o rompimento de margens, né, e inclusive, porque como esse rio é extremamente meandrado, com muitas curvas, a própria deposição dos sedimentos no leito faz com que isso se represente um barramento, e aí o próprio escoamento hidráulico, né, o escoamento do rio, ele busca
caminhos alternativos, né, e rompe as margens, né, num fenômeno chamado avulsão ou arrombamento, né, como termo mais local, e inunda as planícies de inundação adjacentes e renova esse mesmo processo de acúmulo de sedimentos, né, e novamente na busca de criação de novos canais. Então, cria-se uma situação que se chama anastamosose, né, que significa uma diversificação de canais, né, e que, no final, resulta num grande leque aluvial, né, onde não se tem uma característica clara, né, de onde está a calha principal, e sim um número muito grande de calhas e de cursos e de canais, né, que comprometem a própria uso, né, o uso apropriado do território como um todo, né, e isso de novo afeta a agricultura e a atividade pecuária também como um todo, né, pela agregação e perda de terreno ao longo do tempo. Ainda que isso seja um fenômeno geológico, mas ele agora também tem a contribuição das atividades antrópicas. E isso se reflete nos demais humedales, né, ou áreas úmidas também da região, não só nesse do Uruguai, que é no noroeste do Uruguai, onde a atividade agrícola e pecuária sofre bastante com esse fenômeno, né, de mudança de calhas e de assoreamento, né, desse sistema fluvial que é extremamente intrincado. Nós podemos citar alguns exemplos de cooperação em curso ou projetos do ICA na área de segurança hídrica que podem garantir água para a produção no futuro? Certamente. Nós temos um grande programa também que se chama Água Doce, né, que é com o Ministério do Desenvolvimento Regional, e que preconiza o acesso à água segura para as comunidades, sobretudo na região do semiárido, né? E isso está baseado na técnica da dessalinização. São pequenas unidades dessalinizadoras, né, que utilizam a abordagem de osmose reversa e que atende a cerca de 20 a 200 pessoas por comunidade, né? E esse programa é extremamente interessante, porque ele já tem uma experiência acumulada de muitos anos, atinge já mais de 300 municípios, né, com cerca de 400 mil consumidores ou pessoas, né, que foram beneficiadas por esse processo, e se fundamenta na utilização da água salobre de poços que outrora estavam não operacionais, mas foram revitalizados por esse programa. Então, essa água salobra passa por essas unidades de dessalinização. A água residual, que tem um concentrado salino ainda ampliado, vai para tanques de acumulação, onde também se desenvolve a piscicultura, basicamente a tilápia, que também, por sua vez, enriquece com nutrientes esta mesma água, que é utilizada em seguida na fertirrigação de A triplex, né, que é uma planta resistente e tolerante a altos graus de salinidade e que é utilizada como alimento, né, para caprinocultura e também ainda para irrigação de quinoa, ou seja, há um valor agregado muito significativo, né, a utilização desta água com esse concentrado. E, principalmente, né, o impacto social é extremamente significativo em função da diminuição de doenças de veiculação hídrica, né, que também acometiam a população. E tudo isso é referendado, né, pelas estatísticas, né, em postos de saúde, né, que atestam, né, que o fato de ter acesso à água segura, né, de boa qualidade e continuidade, né, garante, então, uma saúde também mais adequada à população. Então, isso são medidas
é uma política extremamente interessante, né? Claro, orientado em grande parte para o semiárido, onde tem esse tipo de situação, né? Onde os aquíferos são essencialmente tanto o sedimentar como o cristalino, contém água salobra, né? Da ordem assim de 5.000 ppm, né? Como concentração, né? Claro, a água do mar é bastante mais acentuado, mas também isso também entraria, né, na nossa matriz hídrica, por assim dizer, né, que está constituída de água de superfície, água meteórica em primeiro lugar, né, água de precipitação, água de superfície, água que escoa nos rios, a água subterrânea que temos, né, mas também atrelado a isso, também devemos levar em consideração o uso eficiente da água, né? E também o controle de desperdício, porque isso de per si, hoje em dia, já representam mananciais importantes, né? Se conseguimos desperdiçar menos, né, e sermos mais eficientes, né, seja na agricultura como no uso doméstico, né, isso representa um manancial de per si. E além do mais também, temos que aumentar a produtividade hídrica por meio de dessalinização, seja no meio rural, com essas pequenas comunidades, com esses pequenos dessalinizadores, ou para os grandes centros urbanos, né, por meio de grandes usinas, né, de dessalinizadoras, né, que possam garantir também a quantidade e a necessária demanda, né, que deve ser atendida para populações urbanas. Então, isso é o que se caracteriza como sendo uma matriz hídrica, né, que são 5 pilares, né, que devem ser seguidos, né, com mais propriedade e também na própria formulação de políticas públicas daqui em diante. Então, como a gente pode ver, o ICA tem muitos projetos que focam em soluções e na recuperação da sustentabilidade, como o reuso e a dessalinização de água para sistemas produtivos. Essas ações seriam eficazes neste momento, não só aqui no Brasil, mas nos outros países? Certamente, porque inclusive compartilhamos isso, né, já com os países do sistema. Nesse sentido também implementamos há pouco tempo um programa chamado Econormas, né, que foi concentrado essencialmente nos países do Mercosul, mas onde as experiências que foram aplicadas, como essas, né, não só de dessalinização, mas de técnicas de conservação de solos, né, de meios para estancar os processos de erosão que estão em curso, né? Ou seja, no combate à desertificação. Tudo isso tem sido compartilhado com os países vizinhos, ou seja, as experiências exitosas nos 4 países têm sido intercambiados também com outros países do sistema, né? Então, isso é uma das missões, obviamente, da cooperação internacional, né, de compartilhar e de intercambiar experiências e tecnologias que sejam adequadas e que sejam replicáveis nos outros lugares, né? E para isso, obviamente, temos muito para oferecer e também para comprovar e demonstrar que assim tem sido eficaz, né? Dessa mesma forma também, com apoio, né, por meio do Ministério de Meio Ambiente, temos também tido participação na ISO, né, que é a International Standard Organization, né, na formulação de normas e especificações e diretrizes no combate à desertificação e que, claro, isso caminha de mãos dadas com água, não se combate a desertificação sem água, né? Então, normas e especificações e orientações nesse sentido estão sendo formuladas em conjunto com diversos outros países, né, da comunidade internacional, né, no sentido de termos, então, um padrão, né, que possa ser de interesse e que oriente, né, como um todo, né, a atuação dos países nesse sentido, né? Também devemos levar em consideração essas iniciativas todas, né, porque tem reflexo, né, nos acordos internacionais como um todo,
estão sendo formulados, né? Então, as próprias diretrizes da União Europeia, em termos agroambientais e também na área de recursos hídricos, né, já estão sendo contemplados, né, nos acordos comerciais entre países. Então, são componentes que são extremamente importantes, né, porque afetam também todo a área de interesse da agricultura, né, na questão de importação e exportação, né? Temos que estar sintonizados com aquilo que acontece internacionalmente. Para concluir, então, diante do cenário de mudanças climáticas e da necessidade de mitigar os efeitos, qual que é a expectativa do ICA nesse contexto para o agronegócio da América Latina em 2021? Bem, continuar, obviamente, nessa dinâmica como estamos indo, né? A cooperação tem tido um papel relevante, né? Nesse setor, é reconhecida como tal. Bom, e os reflexos que se notam, né, principalmente aqui, né, também no país, há uma contínua aumento, né, na produção e produtividade no setor da agricultura, né, e onde certamente o ICA teve sua participação histórica, né, ao longo desses mais de 60 anos de presença aqui no país, né. E continuamos, né, nesse esforço, né, de trazer tecnologias adequadas e que sejam aplicáveis e replicáveis também, né, e que permitam, né, que outros países também compartilhem dessas experiências e desse conhecimento gerado pelo Instituto. Muito obrigada por participar do Agroamérica, Gerkian Beichmann, coordenador da área de Recursos Naturais, Gestão Ambiental e Adaptação às Mudanças Climáticas do ICA. Seja sempre muito bem-vindo. Ok, muito obrigado. Bom, e até uma próxima vez. No Agroamérica de hoje, nós falamos sobre a crise hídrica na América Latina e como ela tem afetado o agronegócio no Brasil e nos países vizinhos. Obrigada pela companhia. Você pode rever esta e outras entrevistas no nosso canal no YouTube. Siga a gente também nas redes sociais, @AgroMaisTV. E agora, continue com a programação do AgroMais, seu canal voltado para o agronegócio 24 horas. A gente se vê.